Então, olá. Nessa parte da nossa videoaula, eu vou apresentar para vocês, então, a minha produção, né, do livro que eu estou escrevendo, a partir da pesquisa que eu estou concluindo em Barcelona. Então, aqui nós temos o prelo do livro, acho que tem umas 250 páginas do que eu estou terminando de revisar para poder publicar. Mas eu gostaria de dizer para vocês, antes de a gente apresentar esse trabalho, né? Vou lembrar o título, que provavelmente vai ser o título da obra, E-Portfólio, revelando processos criativos, metacognitivos e autorregulados de aprendizagem. Eu gostaria de, antes de iniciar a explicação, né, assim, a conversa sobre ele, mostrar para vocês uma coletânea que eu trouxe de Barcelona, que fala sobre as produções de Barcelona, mas é assim, especial, fala sobre Barcelona como um patrimônio cultural da humanidade, devido aos seus castelos, museus, artistas, né? Mas o mais interessante foi que todas as vezes que eu entrava no Museu do Picasso, ou que estava numa das casas de Gaudí, ou que visitava o Museu de Miró, por exemplo, uma das minhas últimas visitas foi no hospital chamado São Pablo, que foi, veja essa imagem, é uma cúpula de uma das unidades do hospital de São Paulo, Pablo, né? Na verdade, o Hospital São Pablo foi construído por Montaner, arquiteto Montaner, que foi foi um professor, inclusive, de Gaudí. É muito interessante, não dá para entrar na questão, né, mesmo porque eu não sou arquiteta, né? Mas a ideia que eu mais amei, que eu achei muito interessante, foi quando, conhecendo da obra dele, né, e qual que era a concepção do Montaner para pensar um hospital tão bonito. Era um hospital bonito. Ele hoje virou museu, né? Final do século XIX para o século XX, para acolher pessoas que não podiam pagar, né? Então, era um hospital público, uma unidade de cada serviço era uma casa, era um pequeno lindo, né? Essas cúpulas que vocês viram aqui. Mas ele dizia, né, que a concepção dele, no caso de pensar um hospital tão belo, é que a beleza cura. A beleza cura, né? Então, é muito interessante. Gostaria de começar por aí, porque, obviamente, o meu objeto de análise, que tenho feito desde que terminei meu doutorado, quando eu fiz uma experiência no UFMG, usando portfólios para avaliar, que escrevi meu livro, que foi minha tese, eu continuei essa discussão usando na educação à distância, que é o meu cenário. Então, a partir de 2011, que é onde eu entrei no SEAD, eu comecei a fazer uma narrativa docente das minhas experiências com o processo avaliativo na plataforma Moodle e como que, alterando essas narrativas, narrativa da professora, com as narrativas que os alunos tinham construído como sujeitos do conhecimento, é o que a gente chama de metacognição, quando eles constroem este conhecimento e fazem por eles mesmos, portanto, autorregulados, que eu vou explicar um pouquinho, porque é breve, né, esses conceitos. Eu vou trazendo isso para uma cena analítica, para uma cena de pesquisa. Então, eu fui escrevendo alguns artigos. Em 2017, eu fiz uma pesquisa da PROP com o CNPq, criamos bastantes, tomamos mais dados, né, para poder alimentar a pesquisa de 2019, então, e fui para Barcelona, né, fazer meu pós-doc, fazendo essa discussão sobre o e-portfólio, que seria o portfólio eletrônico, né, numa plataforma digital, a partir desse cenário, né. Então, o que eu investiguei, né? Eu fiz uma análise longitudinal dos processos
avaliativos que eu chamo de ações de aprendizagens, porque todas as vezes que nossos estudantes são levados a pensar sobre algo por meio de uma ação, a nossa provocação é que eles aprendam a partir disso. Então, a partir dessa reescrita dessa proposta, das mais de 8 disciplinas que eu dei no SEAD, não vou listá-las aqui, mas eu vou mandar para vocês uma apresentação que eu tenho, que eu fiz lá na conclusão do grupo em Barcelona. Eu vou mandar essa apresentação, inclusive a publicação que eu fiz na Universidade de Braga, que vai o livro. Aí vocês podem ter acesso ao conjunto teórico e prático, porque é da discussão que a gente faz, né? Então, a gente tem todo esse cenário. Então, o que eu acho que é bem legal, né, desse trabalho que eu estou fazendo é apresentar em Barcelona. Eu já tinha feito, né, no doutorado, uma análise do uso do portfólio no mundo. Os Estados Unidos usa muito, mais de 500 universidades, até a década de 90 já faziam uso, né? Mas aí eu expandi então, essa parte compõe o referencial teórico no sentido de descobrir que universidades outras no mundo faziam uso do e-portfólio. A gente pode chamar de e-portfólio, webfólio, né? Na educação superior. Então, eu estou traduzindo alguns termos, mas são 4 que a gente viu com mais frequência no mundo. O webfólio, eu publiquei um artigo em 2017 fazendo essa discussão sobre o e-portfólio também já na plataforma. O E-portfólio, que é de portfólio eletrônico. A gente tem, eles são muito usados, tem no Reino Unido, tá? E tem esse também utilizado na China, nas universidades da China, algumas universidades da China, encontrei pesquisa lá. Ou Netfólio. Netfólio foi uma plataforma criada dentro da Universidade de Barcelona, por um grupo lá, que oferece, eles chamam carteiras eletrônicas, né, com o objetivo de potencializar as aprendizagens. No mesmo conjunto de ideias, também na Universidade de Barcelona, eles chamam de carpeta digital, o mesmo processo de análise. Então, não dá para entrar aqui no detalhe com vocês, mas eu categorizei por país e por universidades. Eu fiz um capítulo só para levantar o uso desses instrumentos de aprendizagem, de avaliação, em outras universidades do mundo. Eu analisei inicialmente 100 artigos, mas que para esse capítulo estou trazendo uma análise de uns 20, 30 artigos. No caso aqui, eu estudei alguns da Espanha, do Reino Unido, da Áustria, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Canadá, Oceania e Hong Kong na China. Então, eu fiz uma lista categorizando o uso dessa categoria de avaliação e registros, e está sendo trabalhado teoricamente aqui para mostrar que, como em outras universidades usam esse instrumento, e como usam, para que usam, e qual que é a finalidade desse instrumento. Então, eu faço esse trabalho na parte teórica, né? Eu revisito essas teorias, né? E as pessoas que criaram estão usando essa metodologia como uma forma de registro acadêmico da universidade. Mas faço um cenário que eu discuto a avaliação, o que eu chamo de avaliação neoliberal e avaliação versus avaliação democrática. E faço uma paráfrase, né, com o poema de Carlos Drummond de Andrade, E Agora, José, que eu não vou ler aqui agora, mas eu fiz toda uma articulação para mostrar um pouco isso, que a avaliação escolar ou acadêmica, né,
ela deveria ser, como nos outros níveis e modalidades, um espaço de propiciar aprendizagens. Um mapa, né? Um mapa da minha aprendizagem, de onde eu estava, para que caminho eu percorri, como estou agora, mas no sentido de potencializar o que eu estou aprendendo. Porém, num contexto escolar e acadêmico, neoliberal, ou antes, num contexto, todos eles são um contexto dentro de uma sociedade capitalista, de mercado, que exige números, que exige uma pauta de conclusão. O que acontece na escola? Ela segue a mesma lógica, que é o que a gente chama de lógica meritocrática, e a lógica do sucesso, a lógica da performance. E todo estudante que não entra nesta lógica, obviamente, o que acontece com ele? Ele é excluído, ele fica de fora, ele é banido pelas avaliações, na nota, na forma, muitas vezes na nota. Mas quando a gente está num processo presencial, esta exclusão acontece por meio de gestos, por meio dos currículos ocultos, por meio dos olhares, por meio da forma como o professor vai revelando essas exclusões. Eu entro nisso para discutir um pouco essa perspectiva neoliberal atualmente, na educação como um todo, mas mais também na universidade. E o que isso se traduz no trabalho docente. Então, nós vivemos dentro da escola, né, e dentro da universidade uma pressão externa por produção e por números. E isto equivale. Todo um processo que fazemos da avaliação também se traduz nisso, porque há todo um recorte teórico e prático dizendo que existe um tempo de aprender e esse tempo está todo dentro de um calendário, de uma grade. E aí, de repente, chega uma pandemia que diz para a gente que não tem mais um semestre. Nós vamos ter que deixar para depois, que talvez não possa avaliar agora, que talvez não tenha depois. E aí, né? Como é que fica a nota? Como que fica a prova? Né? No recorte teórico neoliberal, onde que fica? Isso a gente vive o tempo todo, né? É essa discussão que a gente faz. Bom, mas esse é um cenário que eu faço para mostrar que quando eu quero fazer um processo diferenciado, que eu quero incluir, não dá para dialogar. A gente está num contexto de avaliação, de universidade, que segue um padrão e uma cobrança externa. Mas se nós quisermos incluir, quisermos pensar o conhecimento em outro molde, há que se pensar uma outra forma de ensinar e aprender e uma outra forma de avaliar. E, obviamente, nós temos que sair para avaliar, temos que sair do pedestal do professor, do que os meus alunos chamam do lugar do PH Deus, que eu que sei e que você não sabe, para o lugar do que podemos aprender juntos e qual o tempo que você necessita para aprender juntos. Aí você pode me dizer, mas professor, isso é muito difícil, porque tem o dia para entregar e lá no Moodle tem a data para entregar e a hora e o último minuto. Verdade. Percebe aí o recorte? E se você não entrega? Se você não entrega na data e na hora, o que acontece? Você pode ficar excluído, o professor pode não aceitar a sua nota e você pode perder o curso, não é? Pode perder o curso. Se não há um outro olhar sobre esse recorte de ampliação de tempo, de dar outra oportunidade, de várias outras oportunidades, de você rever, de você voltar, que é os famosos feedbacks, nós estaremos na lógica meritocrática da exclusão. E eu quero dizer para vocês com toda tranquilidade que, embora eu faça isso nas disciplinas, sei que outros professores também fazem, a gente ainda está dentro da lógica excludente.
Porque não basta que a Márcia faça ou que outro ou 3 professores façam. É necessário que tenha uma concepção no curso, ou que seja onde for na universidade, de acolhimento. E precisa ser com todos. Porque se eu fizer e o outro não fizer, você pode ser aprovado porque eu alarguei seu tempo, porque eu revi sua nota, porque eu te dei oportunidade de feedback para ver o seu trabalho. Mas se o outro não te dá oportunidade, você vai ser excluído na disciplina dele, mas você precisa ser aprovado em todas. Não é verdade? Mas isso é difícil. Voltemos, então. Estou dizendo isso porque não é é o que eu escrevo. Tá escrito ali de outra forma, que tem que escrever no padrão acadêmico. Né? Eu escrevo no padrão acadêmico. Por isso que eu estou na academia, porque se eu não escrevesse, eu não estava. Né? Mas eu escrevo no padrão acadêmico. Mas eu estou dizendo o que é isso, essa é a nossa realidade. O que acontece lá no ensino fundamental e o que acontece no ensino superior, que é meu contexto. Então, vamos, então, para a parte, né, do segundo cenário do meu livro, onde eu vou trabalhar com o e-portfólio e os portfólios nos seus sentidos e significados. Eu vou fazer uma terceira parte.